Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer a exposição da mensagem de Cristo à igreja em Esmirna. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, versos 8 ao 11. Diz a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados ou provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, a palavra do Senhor, nesta mensagem à igreja de Esmirna, nós temos aqui verdades essenciais para o entendimento da palavra do Senhor e de práticas do cristianismo que irão demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Em primeiro lugar, eu quero apresentar aqui o contexto histórico da cidade de Esmirna e também da igreja. Atualmente, essa cidade ela é chamada de Izmir e ela está localizada na Ásia Menor, na atual Turquia. Ela tem aproximadamente 4 milhões de habitantes hoje. No tempo que essa mensagem foi direcionada a João, lá em Patmos, a cidade de Esmirna tinha aproximadamente 200 mil habitantes e uma população judaica muito grande. Um ponto também interessante a ser considerado é o nome Esmirna. Vem de mirra, né, que tinha um gosto amargo e um cheiro suave. É interessante nós observarmos essas verdades também. Dentre várias verdades a serem consideradas também é que todas essas igrejas, né, das 7 igrejas do Apocalipse, todas elas tiveram diretamente ou indiretamente a influência do apóstolo Paulo. E isso fica muito evidente nas Escrituras quando verifica-se Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 19, a gente consegue perceber essas verdades também. Um outro ponto é que, segundo a história da igreja, nós sabemos que uma pessoa chamada Policarpo, um pai da igreja, um pai apostólico, ele foi bispo em Esmirna e possivelmente foi o próprio João quem orou por ele, colocou ele no ministério, né? E ele foi separado para o ministério pelo próprio João, o apóstolo do Cordeiro. Isso é o que nós temos em algumas fontes na história. Indo para o texto em si, eu quero dividir minha exposição desse texto em 5 partes, que será apresentação, elogio, crítica, conselho e promessa. Então, nessas 7 igrejas do Apocalipse, nós encontramos essas verdades. Jesus se apresenta de uma maneira contextual e diferenciada para cada igreja. Ele faz promessas, elogios, críticas, né? Ele traz conselhos. Isso é muito interessante a ser observado. Logicamente, nem todas as igrejas têm críticas. Por exemplo, a igreja de Esmirna é uma das igrejas que Cristo não faz nenhuma crítica. Mas existem conselhos, promessas, Cristo vai elogiar a igreja e é muito interessante observar essas verdades. Um outro ponto a ser considerado é que João estava preso em Patmos quando ele recebeu a mensagem do Apocalipse. Ele mesmo diz em Apocalipse no capítulo 1, verso 9 em diante, ele vai dizer que ele estava preso em Patmos e ele era companheiro dos irmãos na tribulação, no reino, e foi dito a ele que era para escrever o que ele estava vendo e enviar às 7 igrejas da Ásia, que nesse caso referia-se às 7 cidades que se encontravam nessas igrejas, que é de Éfeso até Laodiceia. Eu estou falando sobre a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, a carta à igreja em Esmirna. E então, começando aqui, nós vemos o verso 8, a apresentação de Cristo. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então, note que Cristo se apresenta como aquele que é o primeiro e o último. Ele é o protos ho
eschatos. Isso quer dizer o quê? Ele é o primeiro e o último. Ele é o início e o fim, aquele que esteve morto e reviveu. Ele é aquele que vem antes de todas as coisas e ele também preenche todas as coisas, porque nele há completude, há plenitude. Mas ele também é aquele que esteve morto e reviveu. É muito interessante observar que Cristo se apresenta para uma igreja que estava sendo perseguida, que teve seus bens confiscados por parte do Império Romano, mediante as perseguições iniciadas por parte do Império a partir do imperador Nero. É muito interessante observar que Cristo se apresenta como aquele que esteve morto e reviveu. Ou seja, eu sei muito bem o que é estar na morte. E se vocês estiverem passando por essas aflições, saibam que existe esperança, que existe uma recompensa para aqueles que entregam sua vida pela causa de Cristo. Então, Cristo se apresenta dessa maneira como aquele que esteve morto e reviveu como o primeiro e o último. Mas o texto prossegue e a gente consegue observar não somente a apresentação, mas o elogio que Cristo faz a essa igreja. O elogio está no verso 9, Apocalipse 2, verso 9. É dito: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, esse elogio que Cristo traz para a igreja de Esmirna é muito interessante, porque Cristo está dizendo assim, olha, eu conheço a tua pobreza, a tua tribulação, o que você está passando, mas na verdade você é rico. E o que isso mostra para nós é que muitas vezes aquilo que é considerado pobreza diante dos homens é riqueza diante de Deus, porque Deus vê além daquilo que é natural, Deus vê o coração, Deus vê riquezas espirituais e riqueza de fidelidade. Então Cristo elogia essa igreja porque ela era uma igreja rica e era uma igreja fiel. Quando a gente avança mais um pouco no próprio texto, nós podemos observar que não há críticas de Cristo para essa igreja. Em um contexto de perseguição, imperiais, afrontas à fé do cristianismo, muitas pessoas poderiam simplesmente abandonar a sua fé, poderiam criticar, se rebelar contra o Senhor, murmurar, mas essa igreja é uma igreja que é fiel, e fiel até a morte, fiel até as últimas consequências, assim como o bispo de Esmirna foi fiel até a morte, Policarpo. Policarpo, quando estava sendo entregue ao magistrado romano para ser autoridade, para ser martirizado, porque ele não estava cultuando ao imperador, nem sacrificando ao imperador, e foi dito assim, olha, você vai ser lançado aqui para ser queimado. E ele disse assim, olha, o fogo que me aguarda em pouco tempo se acabará, mas o fogo do inferno jamais se acabará. Em outra ocasião, Policarpo também disse assim, olha, 86 anos eu tenho servido ao meu Senhor, mal nenhum ele me fez, como poderia eu amaldiçoar o meu Senhor e o meu Rei, quando foi proposto a ele que amaldiçoasse o Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma igreja que não há críticas para ela, mas existem conselhos. Olha o verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o conselho de Cristo para essa igreja é: vocês ainda vão sofrer mais. Outras perseguições virão. Satanás vai lançar vocês em prisão, mas sejam fiéis. O conselho é: sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns escatologistas falam sobre essa tribulação de 10 dias, os estudiosos do fim dos tempos, como se fosse uma menção às 10 perseguições imperiais romanas, começando por Nero e finalizando com Diocleciano. Basicamente, o que a gente pode entender é que quando Cristo fala vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, é que ele estava falando que teria uma tribulação breve, que em pouco tempo se acabaria, ou seja, não era eterna, assim como a glória é eterna. Então, a tribulação ela é temporal, ela é momentânea, mas a glória é eterna, conforme a palavra do Senhor nos diz. Então, esse é o conselho que Cristo dá para essa igreja. Quando a gente prossegue, avança mais um pouco, a gente observa no próprio texto sagrado que Cristo ele vai fazer promessas para essa igreja. E a promessa é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer
não receberá o dano da segunda morte, ou seja, fidelidade até o fim resultará em recompensas. Que Deus abençoe.